E aí, pessoal, vamos voltar aqui ao estudo da física, agora com a resolução dos exercícios referente ao conteúdo estudado na última aula, o de escalas termométricas, certo? Hoje nós vamos resolver os exercícios do capítulo 1, do livro Física aí do Guimarães, Piqueira e Carron, as questões 1, 3, 5, 7 e 9, das páginas 14, 17 e 20, concluindo assim, né, o estudo das escalas termométricas. Vamos pegar essa aula aí de hoje. Acompanhe, deixa eu ficar aqui desse lado. Cadê? Movimentei a tela errada. Tá aqui, deixa eu ficar desse lado para não atrapalhar os exercícios. Só um pouquinho maior. Aqui, pronto. Vamos lá para os exercícios. Primeira questão. Um estudante dispõe de dois recipientes, A e B, contendo café e leite, respectivamente. O primeiro está preenchido com 1/3 do volume total, enquanto o segundo está preenchido até a metade. Usando um termômetro, esse estudante verifica que os dois líquidos estão à mesma temperatura. Em seguida, ele mistura os dois conteúdos em um terceiro recipiente termicamente isolado. Tá bom? O que aconteceu? Ele fez isso aqui, ó. Estava aqui o primeiro recipiente, segundo recipiente, aqui tinha um líquido, estava uma terça parte do líquido, o outro estava aqui na metade. Então colocou tudo isso aqui junto, num terceiro recipiente, fez essa misturada, vamos dizer que chegou até esse nível aqui, a mistura do café com leite. Foi isso que aconteceu. Então ele diz aqui, ó, julgue os itens a seguir em ser correto e é errado. Anotando aí no caderno, né? Pega o caderno aí e vamos fazer as anotações. Primeira situação, o estudante deve ter se enganado nas medidas, pois os valores são diferentes. Os líquidos não podem estar à mesma temperatura. Oxe, por que não, né? É claro que está errado. Quer dizer que eu pegar um pouquinho d'água não pode estar à mesma temperatura que 1 litro d'água? Está errado. Pode sim, basta que eles estejam em equilíbrio térmico. Ou seja, está ali durante um bom tempo, né, em contato com o meio externo e vai atingir o equilíbrio térmico, certo? Então a temperatura pode ser a mesma sem nenhum problema. Essa primeira aqui está errada. Segunda, antes que o estudante efetuasse a mistura, o café e o leite já estavam em equilíbrio térmico correto. Aí, tá correto, eles já estavam em equilíbrio térmico. É igual você tá na sua casa, né? Bota um copinho aqui com café, outro copinho aqui com leite e deixa isso lá o dia todinho, né? O café vai esfriar, o leite também, vai ficar todos os dois ali na temperatura do meio ambiente onde eles se encontram. Vamos para a próxima. A mistura deve apresentar uma temperatura menor do que a dos componentes em recipientes individuais, pois tem volume maior. Não, a temperatura estava lá igual, então não ia ter variação de temperatura, eles não receberam calor. Né? Só ia ter um aumento ou diminuição de temperatura se tivesse ocorrido uma troca de calor. Não ocorreu isso, então a temperatura vai continuar a mesma. Terceira afirmativa aí está errada. Quarta afirmativa, a mistura deve apresentar uma temperatura maior do que a dos componentes, pois corresponde a uma maior quantidade de energia. Errado também, já informei aí na terceira situação. Quinta situação, a mistura deve resultar em café com leite numa temperatura igual à que tinha. Exato, não vai ter variação de temperatura aí. Os seus componentes, pois eles já estavam em equilíbrio térmico. Corretíssimo aí essa quinta situação. Tá bom? Vamos agora para a segunda questão.
que no caso aí é a número 3, né? Eu estou pegando as questões ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9. Terceira questão, a gente fazer umas continhas aqui, ó. Paulo não está satisfeito com seu chuveiro e acha que ele está com defeito. Isso porque, para uma mesma vazão de água, no verão, a água é muito quente e no inverno é fria. Claro, né, Paulo? No verão está bem mais quente. Letra A. Supondo que no verão a água entra no chuveiro a 25 graus Celsius e sai a 45 graus Celsius, qual a variação de temperatura provocada pelo chuveiro? Vamos agora aqui para o quadro. Tá? Vou aumentar um pouquinho aí a tela do quadro para que vocês possam acompanhar. Deixa eu aumentar aqui a tela do quadro. Tá aqui, ó. Pronto. Então, o que você vai ter aqui, ó? Letra A. Né? A temperatura de entrada é a temperatura inicial, 25 graus Celsius, ó, no verão. Temperatura de saída, né? 45 graus Celsius. Temperatura de saída. Então, qual a variação de temperatura? Aqui, ó. Variação de temperatura igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Variação de temperatura vai dar 45 menos 25, variação de temperatura igual a 20 graus Celsius. Pronto. Essa é a variação que ele verifica de temperatura sofrida aí, né, do chuveiro. Letra B. Nas mesmas condições, se no inverno a água entra a 10 graus, ó, mudou isso aí, né? A água agora entra a 10 graus, tá? No inverno. Qual será a temperatura da água na saída? Vai sofrer a mesma variação. Para a letra B aqui. Letra B, a temperatura de entrada é de 10 graus Celsius, tá certo? Vamos descobrir qual a temperatura de saída. Você tem o quê? Variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial. Variação de temperatura é 20. Igual, temperatura de saída é o que eu quero, menos a de entrada, que é 10. Ó. Então, ó, tá, menos vai passar mais. Você vai ter aqui 20 mais 10, igual a temperatura final. Então, temperatura final igual a 30 graus Celsius. Olha aí, pessoal, o valor da temperatura de saída no inverno. Por isso que Paulo estava aí reclamando, certo? Pode ver que a temperatura ali, ó, não é a mesma que sai lá no verão, né? Tem uma diferença aí de 15 graus aí nessa situação, é no inverno. Aí diz aqui a letra C, ó, como você explicaria para Paulo que o chuveiro está funcionando normalmente e não apresenta defeito? Poxa, Paulo, presta atenção, ó, tem a mesma variação de temperatura no verão e no inverno, então o chuveiro não está com problema não, cara. Certo? Se quiser uma temperatura melhor, gasta um pouco mais, compra um chuveiro com uma potência elétrica maior. Tá bom? Vamos embora aqui para a próxima questão. Tá bom? Voltando aí agora, questão 5. Olha lá, pessoal. Em Orlando, nos Estados Unidos, os guias orientam os turistas brasileiros que, para converter a temperatura de Fahrenheit para Celsius, basta subtrair 30 e dividir por 2. Se um termômetro indica 68 graus Fahrenheit, qual o valor obtido pelo processo indicado pelo guia e qual o valor correto? Vamos fazer então os dois cálculos. Pegando aí o primeiro cálculo, de acordo com o que o guia fala aí, o guiazinho aí está meio complicado. Olha, a temperatura, ela é na escala Fahrenheit. Vou pintar aqui a letra para não ficar pequena para vocês em casa. A temperatura em Fahrenheit é de 68 graus Fahrenheit. Ele disse que era para fazer o quê? Subtrair 30 e dividir por 2. Então vamos lá. Temperatura na escala Celsius, 68 menos 30,
e divide isso por 2. Temperatura na escala Celsius, 68 menos 30 vai dar 38, dividido por 2. Temperatura na escala Celsius aqui vai dar 19 graus Celsius. Pronto. Segui a orientação aí do guia. Agora vamos calcular pelas equações que a gente viu aí na outra aula. Para transformar Fahrenheit em Celsius, ou Celsius Fahrenheit, tem aquela equação. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Tá bom? No caso aqui, ó, TC dividido por 5. Repete. Temperatura em Fahrenheit, 68 menos 32 dividido por 9. Fazer os cálculos aí bem devagar. 68 menos 32 vai dar ali 36. Então, TC sobre 5 igual a 36 dividido por 9. Dividir agora, 36 dividido por 9 vai dar 4. Então, TC igual a 4. O 5 está dividindo, ó, passei multiplicando, vezes 5. Então, TC igual a 20 graus Celsius. Olha, essa aqui é a temperatura correta. Dá uma diferença aí, não é, pessoal? De 1 grau Celsius. Por isso que o guia indica lá, a diferença é só de 1 grau, né? Não vai dar muita diferença aí, vai dar um valor aproximado. Tá bom? Anota aí no caderno a resposta, deixa eu afastar aqui, tá certo? Vou até ampliar, né, isso aqui para pronto, para que vocês visualizem bem em casa e vai fazendo o registro. Deixa eu voltar aqui para os exercícios. Tá pequenininho aqui novamente. Voltando aí, vamos agora para a questão número 7. Questão número 7, ele diz aqui o seguinte, olha só. Marcos conversa com um amigo sobre um método prático para mudar da escala Fahrenheit para Celsius. Fazendo as contas de cabeça, ele propõe a seguinte regra: dividir a temperatura em Fahrenheit por 2 e depois subtrair 15. Olha, deixa eu anotar essa peripécia aí desse cara. Para obter aqui na escala Celsius, vamos dar uma apagada. Pronto, apagado aqui o quadro. O que ele faz? Temperatura na escala Celsius vai ser igual a temperatura na escala Fahrenheit dividida por 2. Direito aqui. Temperatura em Fahrenheit dividida por 2, depois subtrai 15. Está anotada a equação que o abençoado aí usou. Ele diz aqui, ó, obtém-se a temperatura em graus Celsius com uma pequena margem de erro, mas que funciona bem para as temperaturas cotidianas, né? Vamos lá. Letra A. Comparando a regra proposta por Marcos com a expressão exata, ó, vou comparar essa aqui com a expressão exata. A expressão exata é quem? Ó? Aqui, equação 1. E a expressão exata, TC sobre 5 igual a TF menos 32 dividido por 9. Tá vendo? Ele diz aqui, comparando a regra proposta por Marcos com a expressão exata, né? Em que temperatura na escala Fahrenheit o erro usado, né? O erro usando a regra seria de 3 graus Celsius a mais. Opa, então vou ter que somar esse valor para verificar então aí essa questão do erro. O que é que você vai ter então? Vou ter que pegar isso aqui, ó, mais 15. Então, vou organizar aqui essa equação. Não é isso? Eu tenho essa aqui e vou ter que colocar aí
um valor aí, mais 15 não, né? De mais 3. Tá certo? Vou ter que adicionar 3 aí a essa situação. Esse valor, como pode variar, vocês podem ver aí na letra B, ele diz aqui em que temperatura na escala Fahrenheit o erro usando a regra seria de 3 graus a menos. Opa, então eu vou usar essa equação em duas situações, eu vou ter que construir uma equação que resolva toda essa questão. Tá? Então vai ficar isso aqui mais o valor aqui de 3 graus, né, de erro ou de menos 3, como é a outra situação. Vamos então dar uma incrementada aqui nessa equação, tá certo, pessoal? Para que a gente possa chegar a esse resultado. No caso, isso aqui vai ter que ficar mais, eu vou chamar de x, esse fator que ele fica se modificando para mais ou para menos. Comparando, no caso aqui eu vou ter que organizar, ó. No caso aqui TC, vou passar aqui esse 5 multiplicando esse valor, tá certo? Vai passar multiplicando, eu vou ter 5 TF menos 5 vezes 32, 160, dividido por 9, mais esse valor x aí. Chegando aqui a uma equação 2. Agora eu vou substituir, ó, a equação 2 aqui na equação 1. Tá bom? Ó, substituindo 2 em 1. Então, você vai ter a seguinte situação. Eu vou ter aqui, tudo isso vai vir para lá, vai ficar 5 TF menos 160, dividido por 9, mais x, igual a TF sobre 2 menos 15. TF sobre 2 menos 15. Vamos dar uma organizada aqui nessa situação, não é, pessoal? Vai ficar o quê? Vou pegar aqui dividindo por 9, 5 TF sobre 9 menos 160 sobre 9 mais x igual a TF sobre 2 menos 15. Aquele joguinho, né? Faz para o primeiro membro, vai para o segundo e aí por diante. Vou trazer quem tem F para o primeiro, o que não tem vai lá para o segundo. Então você vai ter aqui, ó, 5TF sobre 9 menos TF sobre 2 igual a menos 15. Aqui, ó, tá menos vai mais. 160 sobre 9 mais x. Tá ficando grande a equação, né? A situação aqui vai ficar bem grande. Vamos dar uma organizada. Eu vou efetuar aqui, ó, essa subtração de frações. O denominador comum aqui vai dar o quê? 18. 18 dividido por 9 vai dar 2. 2 vezes 5 TF vai dar 10 TF. Menos 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes TF, 9 TF. Certo? Igual, aqui também, ó, vou estar fazendo ali aquela velha adição. Vou ter aqui, só tem um denominador, é 9. 9 vezes menos 15. Bom, isso aí vai dar 30, 60, está aqui, 9, 5, 45. 5 vão 4, 9 vezes 1, 9 com 4, 13. Isso. Menos 135 mais 160, 9 dividido por 9 vai dar 1, 1 vezes 160, 160, mais 9 vezes x, 9x. Aquele x, não esquece, ó, esse x aqui é o fator que a gente vai ficar alterando. Como está gravando, eu vou já apagando aqui e vocês vão dando pausa no vídeo para fazer as anotações, que eu vou continuar a organizar essa equação aqui desse outro lado. Certo? Vamos lá. Agora você vai ter a seguinte situação. Eu vou ter aqui, ó,
10 TF menos 9 TF vai dar TF, temperatura em Fahrenheit, sobre 18, igual. Aqui, ó, você vai efetua, né? Menos 135 mais 160 vai dar 25. 25. Opa, sinalzinho aqui, ó. Menos X, ó. Se erra um sinal desse aí, dá uma confusão da peste, ó. Mais X vai menos X ali. Bobeira, que é isso. Pode se concentrar, não. Aqui, 25, isso aqui é menos, né? 9x. Tudo isso dividido por 9. Agora, 18 está dividindo, vai passar multiplicando, então eu vou ter TF igual a 18, multiplica tudo isso. 25 menos 9x sobre 9. Então, 18 dividido por 9 dá 2. Aí você vai lá e multiplica. Ó, vou botar detalhado. TF igual a 2, multiplica 25 menos 9x, tá bom? Agora é só fazer a propriedade distributiva aqui, tá? Multiplicação. TF vai ficar igual a 50. Opa, mais com menos, menos. 2 vezes 9x, 18x. Olha, chegamos à equação. Tudo isso aqui é a letra A, tá certo? Chegamos a essa equação aqui, que é o que vamos utilizar para resolver a situação problema, que indica justamente a temperatura na escala Fahrenheit. Esse X aqui é o fator que está se modificando. Na letra A, ele diz aqui, ó, o erro usando a regra seria de 3 graus a mais. Então, 3 graus positivos, certo? No lugar do X. Vou apagar agora daquele lado ali, para que a gente possa usar a equação e resolver a letra A. Então, aqui, ó. Letra A. Então, você vai usar essa equação. Então, o quê? 3 graus a mais. Então, você no lugar do X ali, você vai botar mais 3. Certo? Então, vai ficar TF igual a 50 menos 18 vezes 3. TF vai ficar 50 igual a menos 18 aqui. 4, 2, 3, 1, 3, 2, 54. Né? Temperatura na escala Fahrenheit, 50 menos 54, vai dar aqui menos 4 graus Celsius. Olha aí o valor da temperatura na escala Fahrenheit para a letra A. Fechou aí a letra A. Vamos agora para a letra B. Certo? Letra B ele diz assim, ó, em que temperatura na escala Fahrenheit o erro usando, né, a regra seria de 3 graus a menos. Opa, então no lugar de substituir o x por mais 3, eu vou ter que substituir ele por menos 3. Então, vamos lá aqui. Eu vou apagar desse lado aqui, tá certo? Ah não, tem um espaçozinho aqui, dá para resolver. Letra B aqui, ó. Certo? Então vai ficar o quê? TF igual a 50 menos 18 que multiplica menos 3. Olha, aquele sinalzinho lá que eu corrigi, ó, dá a maior zebra se tu errar um sinal desse. Menos com menos aqui é mais, ó. Então TF igual a 50 mais 54. TF igual a 104 graus Fahrenheit. Ó, só aqui a diferença. Tá bom? Foi embora aí a letra B. A letra C aqui, ó. Em que temperatura a regra daria a conversão exata? Para que a conversão fosse exata, você não ia poder ter aqui esse fatorzinho aqui, né? O X aqui, ó,
ele ia ter que ser quanto? Ia ter que ser 0, para que você não tivesse nenhum erro. Aí ia ter 0, não ia estar nem mais 3 nem menos 3, ia estar 0. Então vamos lá. Vou pegar aqui desse lado para resolver a letra C. Eita questãozinha grande, não é, minha gente? Assim mesmo, a gente está estudando física, faz umas continhas também de bodega, né? Feito essas aqui. Ó, letra C, no caso aqui o x vai ser igual a 0 graus. Então você vai ter aqui TF igual a 50 mais, menos 18 vezes x. Então TF igual a 50 graus Fahrenheit. Esse aí é o valor da temperatura que é observada. Na letra D, ele diz aqui qual a faixa de temperatura em graus Celsius que a regra funciona com as margens de erro em módulo menor ou igual a 3 graus Celsius, né? Menor ou igual a 3 graus Celsius. Essa temperatura vai ficar variando de menos 20, né? Menos 20 até 40 graus Celsius. Essa faixa que vai ficar variando, né? Você acha a expressão é utilizável? Nessa faixa vai dar um valor aproximado aí. Eu gosto mesmo de usar a equação exata para não ter dúvida. Sai muito mais fácil do que ficar calculando faixa, margem de erro. Então, letra D, vou anotar aqui embaixo, ó. Letra D vai ficar entre menos 20 graus Celsius e 40 graus Celsius. É essa faixa aqui que você vai ter esse registro. Tá bom? Simbora para a última questão agora, hein, pessoal? Cadê? Deixa eu voltar para aqui. Aí, questão 9. Vamos lá. Mercúrio é o planeta que sofre a maior variação de temperatura no sistema solar. A temperatura na parte iluminada pelo Sol chega a 400 graus Celsius, enquanto no lado escuro a temperatura cai muito, ou cai a menos 200 graus Celsius. Letra A. Expresse esses valores na escala Kelvin. Para transformar para a escala Kelvin, rapidinho. TK é igual a TC menos 273. Mais 273. Vai eu esquecendo o sinal ali. Certo? Então, no caso aqui, para uma temperatura de 400 graus Celsius, você vai ter TK igual a 400 mais 273, temperatura na escala Kelvin, 673 Kelvin. Não esquece, escala aqui é absoluta, ó, não tem aquele círculozinho aqui do grau não, tá bom? A outra temperatura, TC igual a menos 200 graus Celsius, então é só substituir. TK fica menos 200 mais 273. É isso? Então, TK vai ser igual a 73 Kelvin. Ó, escala Kelvin não tem valor negativo, não. Tá? Aqui no positivo, 73 Kelvin. Muito frio. Letra B. De quanto é essa variação de temperatura na escala Kelvin? Vamos lá. Variação de temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura aqui, ó. 673 menos 73. Menos 73. Variação de temperatura na escala Kelvin é igual a 600 Kelvin. Não esquece que essa variação também é igual na escala Celsius. Tá bom, pessoal? Vamos agora aqui, encerrando a nossa aula, tem um presentinho aqui para vocês. Cadê que não podia deixar? Olha aí, ó. Atividade aqui para cá, vocês não ficarem em casa sem se divertir, tá bom?
Você vai ter aí, ó, os exercícios para vocês fazerem em casa. Capítulo 1, exercício 2, 4, 6, 8 e 10. Estão nas páginas 14, 17 e 20 do livro. Vai lá e se diverte. Tchau, vocês!